E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o lançamento O Pai Nosso, aprendendo com Jesus sobre o que, porquê e como orar. Um livro do Kevin DeYoung. Se você quer aprender mais sobre oração, quer desenvolver a sua vida de oração, quer entender principalmente sobre a oração do Pai Nosso, a oração que o nosso Senhor Jesus ensinou, o que é que ela realmente nos diz? Devemos repeti-la integralmente ou ela é uma estrutura? Se é uma estrutura, qual a estrutura que ela possui e como é que nós podemos aplicá-la nas nossas orações diárias? Se você quer entender mais a respeito disso e de muitas outras questões importantes para a sua vida de oração, então adquira esse livro e ouça a nossa conversa de hoje aqui no podcast da Vida Nova, que eu tenho certeza vai ser bênção para você. Se você gosta de conversas assim, já se inscreva aí na sua plataforma de podcast preferida, deixe também o seu like, o seu comentário para nos dar o seu feedback e depois dê uma olhada nas dezenas de episódios que nós temos gravados aqui, que eu tenho certeza que eles também vão ser bênção para você. Mas agora, vamos à nossa conversa. Alan Porto, seja muito bem-vindo, meu irmão. É uma alegria ter você aqui com a gente mais uma vez no podcast da Vida Nova. Alegria minha, o papo é sempre bom, se Deus quiser, hoje vai ser bom também. Vai sim, com certeza. Até porque o assunto é um assunto muito gostoso de conversar, né? E antes da gente entrar nele, porém, eu quero só te pedir para fazer mais uma breve apresentação, meu irmão. Eu sei que você já participou de alguns episódios aqui com a gente, é sempre uma alegria ter você com a gente aqui, mas chega a gente cada novo episódio, né? Então se apresenta aí para quem tá chegando agora. Perfeito. Meu nome é Alan Porto, eu sou pastor presbiteriano na cidade de Barretos, sou pastor na primeira igreja presbiteriana de Barretos e sou professor também no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Eu sou marido da Ivonete, pai do Matias, da Lúcia, da Mel e de outros 3 bebezinhos que já estão com o Senhor. E pela graça de Deus a gente tem trocado algumas ideias e servido aqui, né, em alguns podcasts e outras coisas aí pelas redes sociais. Excelente. Bom, agora você já está apresentado, você aí de casa já sabe quem é o Alan, pode procurar saber mais sobre ele, acompanhá-lo nas redes sociais também, tem muita coisa edificante e abençoadora para a sua vida. Dê uma olhada inclusive nas nossas outras conversas aqui que também vão ser bênção para você, mas faça tudo isso só depois que a gente terminar essa conversa de hoje. Então vamos começar aqui, Alan. Vamos falar desse livro, que livrinho legal, né? Kevin DeYoung, mais um livro excelente. O Kevin é um autor prolífico, né? Vários livros, mais um livro aqui pra gente. E esse, O Pai Nosso, aprendendo com Jesus sobre o que, porquê e como orar. O foco do Kevin aqui é falar da oração do Pai Nosso. Então, por mais que ela seja a oração mais conhecida de todas e essa pergunta talvez seja extremamente óbvia para a maioria, tem gente que está chegando agora, está conhecendo a fé agora e vale a pena a gente enfatizar. Então, o que é a oração do Pai Nosso, Alan? Ele começa o livro tratando um pouquinho disso, inclusive, e isso é interessante para a gente, até você mencionou, isso é a oração mais conhecida, mas muitas vezes aquilo que é muito popularmente conhecido é superficialmente conhecido. Então, por mais que alguma coisa seja muito popular, não necessariamente ela é compreendida em seu significado, né, e seus impactos. A oração do Senhor, ele até no livro ele coloca da seguinte forma, né, talvez a gente pudesse chamar melhor a oração do Senhor da oração que Jesus fez em João 17, né, e não em Mateus 6 ou nos outros evangelhos, como a gente tem aqui. Mas essa oração, o Pai Nosso, é o Senhor Jesus ensinando os seus filhos, ensinando o seu povo a falar com o Pai, a buscar a Deus. E até mais do que isso, ele nos ensina a falar, ele nos ensina o que falar, ele nos dá uma postura e um direcionamento adequado, então isso também desenvolveria o como falar, e assim ele direciona não só a oração em si, mas toda a nossa espiritualidade. Mas, em resumo, quando você olha para os textos que trazem a oração, você vai perceber basicamente ou o Senhor Jesus respondendo a um pedido direto dos discípulos, né, ensina-nos a orar, ou o Senhor Jesus
instruindo os discípulos. O Kevin DeYoung também explica isso, né? Como é que a gente entende que em um texto Jesus está respondendo a um pedido, em outro texto ele está ensinando sem esse registro do pedido anterior? É que provavelmente, como em outros dos sermões e das mensagens do Senhor Jesus, você vai ter ensinos que são repetidos ao longo da caminhada de discipulado em que Jesus foi tratando e treinando os seus discípulos. Então é provável que nós tenhamos aqui alguns momentos nos quais o Senhor Jesus instruiu seus discípulos, ora respondendo ao que eles perguntaram, ora manifestando diante deles as formas adequadas de se falar com Deus. E acabou se transformando no modelo que nós devemos assumir, adotar, quando também pensamos então em buscar o Senhor, em falar com o Senhor e em caminhar com o Senhor. Essa palavra modelo, inclusive, ela é muito significativa para a nossa conversa, porque desperta uma outra pergunta relevante. Nós deveríamos orar o Pai Nosso exatamente do jeito que ele está, repetindo, vez após vez? Se sim, como é que isso se concilia com o que Jesus acabou de falar de não fazermos vãs repetições, né? Que é o que ele fala nos versos anteriores? O primeiro capítulo do livro é para tratar um pouco dessas questões, né? Mas eu lembro também de quando eu era criança, estava crescendo, eu cresci na igreja batista, né? Meu pai era pastor batista. E... Olha aí, ó. O passado batista. Diga aí. Os irmãos batistas vivem dizendo que o sonho deles é eu voltar para casa, né? Então, igual outro grupo aí que gosta de falar assim. Os presbiterianos falam o mesmo para mim, viu? Pois é. Tá tudo em casa. Mas eu lembro assim que a gente crescia ouvindo que as nossas orações não devem ser repetições, porque repetições são semelhante ao que os católicos fazem e seria mais uma reza do que uma oração. E aí, nesse sentido, quando eu fui crescendo na igreja, eu cresci com esse tipo de ensino e de postura de que a ideia de repetir orações, ou orações escritas, ou coisas assim, seriam algo contrário ao espírito de uma oração genuína, vamos dizer assim. O Kevin DeYoung trata disso nesse livro. Ele nos ajuda a pensar que a repetição da oração não é algo ruim, embora nós sim devamos ter cuidado com a forma, né, que nós vamos adotar esse tipo de coisa. Então, o ensino de Jesus vai nesses dois lados. Kevin DeYoung aponta para isso. Ele diz, Jesus quer nos livrar de uma mera formalidade religiosa, como os fariseus, que faziam as suas orações, mas sem um coração no lugar certo. E Deus também quer nos livrar de uma mera repetição, como os pagãos faziam em seus rituais. Então, os fariseus queriam orar publicamente para serem vistos e ganharem seus aplausos dos homens. Os pagãos oravam segundo os seus rituais e mantras e coisas nesse sentido. Hoje, nós podemos repetir a oração, e a repetição é parte do movimento didático pelo qual Deus vai formando o nosso coração e moldando o nosso vocabulário. Então, quando os meus filhos, bebês, queriam água, então eles diziam aba ou aboa, alguma coisa assim. E aí eu me esforçava para entender e tentava corrigir para que eles repetissem aquilo que eu estava falando. Você quer água? Fala água. Então, o que eu estava fazendo? Quando eles repetiam a palavra que eu estava dando para eles estavam ampliando o seu vocabulário para que a comunicação e o relacionamento deles comigo fosse desenvolvido. A oração do Pai Nosso é algo semelhante. Jesus está colocando diante de nós as palavras para nos ajudar a desenvolver as palavras corretas, o vocabulário correto, a gramática correta da nossa
não só da nossa fala, mas do nosso relacionamento com Ele. O problema é quando nós tornamos essas palavras em uma espécie de ritual intocável. E aí nós criamos um problema e deixamos de perceber o espírito que move a oração e passamos a transformar a oração em uma espécie de mantra mesmo. Então a gente pode repetir essas palavras, mas essas palavras não foram pronunciadas para se tornarem um mantra ou uma camisa de força, e sim para nos direcionarem em uma forma adequada de nos relacionar com Deus. Ou seja, ela pode ser repetida, ela tem até um aspecto didático em sua repetição, mas não somente foi feita para ser repetida, também como uma estrutura para nos guiar em nossas outras orações, né? Agora, no caso, antes da gente passar para essa outra ênfase, ainda na questão da repetição. Então, o problema da repetição é a qualificação do vã. O problema não são repetições, mas vãs repetições, né? É aquela oração que você nem sequer está com a cabeça ali, você está só jogando palavras ao ar. Eu lembro de amigos que diziam que apostavam corrida para ver quem falava a oração do Pai Nosso mais rápido. Então, isso aí seria uma vã repetição, uma repetição que não há uma intenção no coração de realmente desejar cada palavra que estamos pronunciando ali. Seria isso? É isso mesmo. E é interessante que no livro ele faz algumas aplicações até mesmo em grupos distintos. Ele diz, é possível você ter uma vã repetição em grupos que são muito conectados a essa dimensão mais litúrgica, né? Então, estão muito preocupados com a forma do culto e até mesmo a forma da oração. É possível que esses grupos repitam orações de uma forma vã ou vazia, porque eles perderam a substância da oração. Mas também é possível que grupos que só valorizam a espontaneidade e assim não sejam tão conectados a formas, liturgias e coisas assim, também façam uma espécie de vã repetição na medida em que pronunciam palavras sem muita reflexão e estrutura diante de Deus, às vezes até mesmo só jogando frases de efeito ou repetições emocionais, sem um conteúdo legítimo, centrado em quem Deus é e naquilo que a Escritura ensina. Então, vãs repetições vão para todos os lados. É verdade. Agora, qual é a estrutura da oração do Pai Nosso, então, né? Como é que a oração em si, nós a conhecemos, mas ela tem uma estrutura? Legal isso. É interessante. A gente olha para a oração e uma das coisas que eu costumo pensar e tenho falado em alguns lugares é que na nossa cultura nós nos tornamos escravos da espontaneidade. Então a gente acha que a oração só tem valor se ela for uma oração totalmente espontânea, se ela vier de acordo com a emoção do momento. E é curioso, o Kevin DeYoung até menciona isso. Nós tendemos a achar que se nós não estivermos totalmente no clima, a nossa oração é hipócrita, né? Mas a hipocrisia que Jesus condena não é uma hipocrisia de você fazer algo sem estar completamente no um prazer clima, naquilo ali na hora, né? É isso, no clima, perfeito. Mas é a hipocrisia de você falar uma coisa e viver outra coisa completamente diferente, como os fariseus. Então, a gente tende a pensar que a oração é meio que uma fala que tem que fluir naturalmente, e por isso ela não deve ter uma estrutura. A partir do momento em que você coloca estrutura em uma oração, você vai engessando a coisa, matando o espírito, matando a espontaneidade e vai matando a autenticidade do seu relacionamento com Deus. Só tem um problema. Toda autenticidade, vamos chamar assim, ou desenvoltura, só pode ser desenvolvida à medida em que você entende as regras básicas do jogo. Para qualquer coisa, se você quer ser um bom motorista, você só vai poder dirigir
sem pensar em cada aspecto do carro quando você já entendeu suficientemente a dinâmica. Se você quer ser um bom jogador de futebol, você só vai poder ter o melhor desempenho se você dominou os fundamentos. E assim por diante. Com a oração é a mesma coisa. Nós temos uma estrutura que nos é dada por Deus. E somente quando nós entendemos e abraçamos essa estrutura, a gente vai poder caminhar adequadamente nela. E que estrutura é essa? Bom, primeiro nós temos uma espécie de introdução em que Jesus qualifica, né, e fala do Pai, Pai nosso que estás nos céus. E em seguida nós temos 6 pedidos, que vêm em 2 blocos de 3. Então, os primeiros 3 pedidos são relacionados ao próprio Deus. Né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois nós temos os outros 3 pedidos que são relacionados a nós. Então, é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E então nós temos esse fechamento, que aí é uma discussão que ele mesmo traz no livro. Você vai ver na Almeida Revista Atualizada, por exemplo, esse trecho entre colchetes, mas é coerente com o tema da oração, é uma espécie de conclusão que diz: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa é a estrutura. Uma introdução, um início com Deus, depois nós, e então uma conclusão. Interessante, você falou de 6 pedidos, né? E é muito comum hoje em dia a gente ver algumas pessoas dizerem: olha, eu oro e eu nem peço nada, nem peço, eu só agradeço a Deus. E as pessoas falam isso como se elas estivessem assim sendo super espirituais. Tipo, olha, eu não preciso nem pedir, eu estou satisfeito com tudo, eu só agradeço a Deus. E claro, a gente sabe que muitas dessas pessoas estão fugindo de um extremo que é complicado, que é aquele extremo que só faz pedir realmente ao Senhor, que só pensa em bênçãos materiais e só faz buscar o Senhor como se ele fosse um Papai Noel, como se ele fosse um gênio da lâmpada. Mas como conciliar esse tipo de postura do eu não peço, eu só agradeço, com a oração que Jesus ensinou, sendo constituída de 6 petições? E aí, temos que pedir ou não? No livro, e eu vou citar bastante porque acaba que a nossa conversa está dentro dessa moldura, né? Com certeza. Mas tem um momento em que ele cita algo que eu acho bem interessante. Ele diz assim: olha, eu lembro quando eu era pai dos meus filhos pequenos e a gente ia fazer uma viagem e eles pediam: pai, senta aqui do meu lado, ou pai, você pode me ajudar com isso? E ele diz: para mim era uma grande alegria receber pedidos assim. E o ponto dele é que para Deus é algo semelhante. Às vezes a gente acha que Deus está ocupado com coisas grandes demais e assim apresentar os nossos pedidos a ele seria, enfim, atrapalhá-lo de alguma forma, né? Mas dá trabalho para Deus, né? Pois é. Mas o próprio fato de Jesus começar chamando Deus de Pai já aponta para essa direção. Às vezes a gente coloca um verniz de piedade nisso: não, eu só quero agradecer, eu não quero pedir nada, mas a gente está negando algo que o próprio Deus nos ensina. Porque pedir, e isso é muito importante para nós, pedir é manifestação de dependência. E muitas vezes a nossa resistência em pedir pode revelar o orgulho que nós ocultamos, escondemos no nosso coração. Então, às vezes é só agradecer, porque eu não quero dar trabalho para Deus, mas às vezes é que eu não quero me reconhecer tão dependente assim dele. E pedir nos humilha mesmo. É verdade. É aquela coisa, tudo que nós temos que fazer tem que ser para a glória de Deus. E tem que ser feito, e é feito na prática, inclusive, não só na teoria, mas na prática, pela capacitação do Senhor. Então, nada mais apropriado do que começar
a continuar e terminar de fazer cada coisa em oração, pedindo ao Senhor. Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, me capacite a fazer. Ontem eu fui correr com meu filho, estava até falando para você aqui, né, antes da gente começar, que agora eu comecei nesse novo mundo aí, que é o mundo da corrida, né? E é viciante, mas é um bom vício e graças a Deus estou feliz correndo porque tem me deixado mais disposto, mais acordado, inclusive para trabalhar, eu tenho trabalhado melhor dessa forma. Mas ontem eu levei meus filhos para fazer isso junto com minha esposa, então foi a família inteira. Nós fomos para um espaço aqui em Jundiaí, né, que é o Bolão, e é basicamente uma pista de corrida ali, e é bom porque dá para cada um ir no seu ritmo sem se preocupar de abandonar o outro lá atrás, a gente corre em círculos. Eu fui lá e eu disse, olha, você, Caleb, que é o meu mais novo, você vai correr com a mamãe, porque a mamãe acaba correndo mais devagar, então vai com a mamãe e aí a gente vai se encontrando. E o Apolo disse, papai, eu quero ir com o senhor. O Apolo tem 6 anos. E o Apolo é competitivo e ele tem uma boa capacidade, sabe? Mas ele nunca tinha corrido tanto tempo quanto eu ia correr ontem, apesar de ser um treino leve. O máximo que ele tinha corrido eram 2 quilômetros, e isso meses atrás, desde então ele tinha parado. Eu sei que ontem ele decidiu correr e eu digo, vamos filho, vamos tentar 1 quilômetro, ver se você consegue hoje. Conseguiu. Aí tá bom, vamos tentar 2. Conseguiu. Não, então agora vai ser a meta 3, para você quebrar o seu recorde. E ele foi, correu os 3. Aí eu disse, tá certo, agora vamos nos encontrar aqui com a mamãe. Então a gente deu a volta, que ela estava bem atrás, então a gente foi em direção a ela. Deixei lá. Aí eu disse, fica aí com a mamãe. E comecei a correr. Ele veio de novo, ele não quis desistir. Não, pai, eu quero correr mais com o senhor. Se eu não aguentar, eu paro. Então, no final das contas, a gente correu 5 km. Foi a primeira vez. Um menino sem treinamento, 6 anos, correu 5 km sem parar em 32 minutos. Uau! Cara, para uma criança é muita coisa. Mas por que eu tô falando tudo isso? Primeiro porque eu sou um pai babão, eu gosto de falar essas coisas, deixa eu divulgar aqui. Mas uma outra coisa é que correr é uma atividade que exige muita força mental. Você tem que ficar lembrando, olha, falta pouco. Você consegue. Mas ao mesmo tempo, eu não sou um coaching, cara. Eu não quero ficar dizendo pro meu filho, filho, você consegue. Olhe para dentro de si. Encontre forças em você, porque você é capaz. Enquanto a gente estava correndo, eu estava lembrando, filho, você consegue. Ore ao Senhor e peça para Ele te dar força para fazer. Ore ao Senhor enquanto você está correndo aqui, peça a Ele fôlego. Está cansado? Ore. Sabe? E isso é algo que a gente precisa lembrar. É o Senhor que capacita. Não só para uma pregação, mas para uma corrida. Para qualquer coisa, para o respirar. Né? Então, enquanto eu estava correndo com ele ontem, eu fui percebendo o quanto nós podemos e devemos lembrar do Senhor em oração ao longo do nosso dia, não importa que atividade seja, e todas as atividades que fazemos são ótimos momentos para educarmos os nossos filhos, inculcando a palavra neles, lembrando que Deus está ali também, e que importa orarmos ao Senhor por capacitação, pedindo, inclusive, para a glória dele, mas pedindo ali também. Muito legal, muito legal. Tá relacionado a isso, né? Quando a gente olha para os pedidos, você tem pedidos, vamos chamar assim, né, de natureza espiritual, mas também de natureza material. Então você tem um pedido pelo reino de Deus, mas você tem um pedido pelo pão de cada dia. Isso significa que Deus se importa, né, tanto com o seu crescimento espiritual, quanto ele se importa com os próximos 100 metros de corrida. Senhor, eu estou esbaforido aqui, me ajuda só a cruzar a linha de chegada. Né? É isso aí, Cruza, vai direto para a glória, né? Já cai ali no chão, vai direto para a glória, tão cansado que tá. Mas é isso, cara, é verdade. E, ao mesmo tempo, nós vemos então a importância da petição, o fato da oração que Jesus ensinou ser constituída por tantas petições é um grande exemplo disso. Mas quando nós vamos ensinar as pessoas a orar, chegam novos cristãos à igreja, ou vamos ensinar nossos filhos, e mesmo lembrando para o nosso dia a dia, é muito comum a gente lembrar daquela estrutura que prioriza 4 ações muito importantes para a oração. O adorar a Deus por quem Ele é, pelos seus feitos, o agradecer, que está intimamente, inclusive, relacionado, às vezes até difícil distinguir o que é adorar, o que é agradecer, né? Mas aí vem, então, a petição e, como nós falamos, e vem também a confissão, né? A confissão de pecados. Essas 4 coisas fazem parte ali daquela estrutura que normalmente nós trazemos quando vamos ensinar a orar. A grande questão é,
Tá, isso aí é bíblico? E se sim, nós vemos isso na oração que Jesus ensinou? Porque Jesus está nos ensinando um modelo de oração. Mas o que nós mais percebemos ali foi a petição. Existem esses outros momentos na oração do Pai Nosso? Sim, essa é uma forma didática, não é, da gente apresentar elementos que estão na oração. Por exemplo, o primeiro pedido, quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, esse é um pedido que aponta para esses dois elementos, né, tanto da adoração quanto o da gratidão. Eu lembro quando Calvino trata desse tema, ele enfatiza essa dinâmica e coloca a gratidão como uma espécie de aplicação desse movimento de adorar a Deus. Aqui é interessante pensar sobre isso, porque não tem nada de errado em, sei lá, estou no meio de uma necessidade urgente, eu só clamar a Deus dizendo, Senhor, misericórdia. Né? Mas o caminho geral que Deus está dando para a gente, que Jesus está nos ensinando, é um caminho que começa com Deus e depois olha para nós nesse sentido. Por que isso é importante? Aqui é importante lembrar do Tim Keller, no livro Oração também, né, publicado pela Vida Nova. O Tim Keller tem um insight muito, muito genial, assim, muito bom sobre isso. Porque ele fala pra gente como às vezes nós tratamos Deus como um tipo de gênio da lâmpada. Então a nossa oração é uma forma de esfregar a lâmpada para ver se Deus nos concede aquilo que a gente quer. E nessa época em que nós somos dominados, né, pelos nossos sonhos e planos de vida, muitas vezes nós tratamos a oração e o relacionamento com Deus como formas de atingirmos aquilo que nós desejamos. Mas Jesus começa a oração nos ensinando que, em primeiro lugar, não é sobre nós. Né? Nesse sentido, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então começa com Deus, e lá está, adoração e gratidão. Mas eu também tenho confissão de pecados, eu tenho pedidos, né, quando eu apresento lá o pedido pelo pão de cada dia, e eu também tenho confissão quando eu peço perdoa-me, ou perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então esse é um pedido que está relacionado à confissão, ao reconhecimento de que nós temos dívida para com Deus. Então está tudo lá. Adoração, gratidão, petição, confissão. Na oração do Senhor, nós temos todos esses elementos apresentados e didaticamente, né, colocados por Jesus para a gente fazer quando buscarmos, quando orarmos ao Senhor. Excelente. E afunilando agora um pouco nessas petições, nessa estrutura, já o início traz uma pergunta interessante, porque a oração começa dizendo Pai Nosso. Só que Jesus acabou de dizer nos versos anteriores, no verso 6 para ser mais exato, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E aí depois ele vai dizer, portanto, orem assim. E aí vem a oração do Pai Nosso. Mas espera aí, Jesus está dizendo para a gente não ser como os hipócritas, orando ali na frente de todos. A gente tem que ir para o nosso quarto e orar, mas aí a oração é toda no plural. E aí como é que essas coisas se conciliam? Será que aquelas pessoas que acham que é proibido orar em público estão certas? Como a gente concilia essas coisas? Legal. Então, tudo isso que Jesus trabalha antes está contrastando uma espiritualidade verdadeira com uma espécie de caricatura, né, de espiritualidade. Então vocês vão ser diferentes dos fariseus. O primeiro capítulo desse livro é muito interessante porque o Young vai desenvolver todos esses elementos. Né? De certa forma, ele coloca assim, os judeus tinham o que nós chamamos de disciplinas espirituais, eles tinham as disciplinas espirituais deles, né? E eram 3, principalmente, né? Que eram dar esmolas, fazer jejum e fazer as orações. Então Jesus toca esses 3 elementos, demonstrando que a forma
adequada de fazer essas coisas não era buscando o espetáculo como os judeus gostariam ou faziam, não é? Então o ponto de Jesus não é que a oração não pode ser pública, mas é que ela não deve se tornar um espetáculo performático como os fariseus faziam. Então, nesse sentido, quando você der uma esmola, que a tua mão direita não saiba, que a tua mão esquerda não saiba, que a tua mão direita fez. Nesse sentido, quando você jejuar, em vez de você sair com a cara toda acabada por aí, lava o rosto, segura a onda, né? Não precisa sair falando para todo mundo que você está jejuando. E quando você orar, não precisa pegar um megafone e fazer um pronunciamento no meio da praça, né? Vai para o teu quarto, em secreto, Deus está vendo. Agora, o contraste aí, então, é contra uma performatividade, né? E uma ação genuína nesse sentido de quem busca relacionamento com Deus. Mas não é um contraste entre espiritualidade individual e espiritualidade comunitária. Porque o ponto agora é esse. Todo o Pai Nosso é apresentado para a gente em termos comunitários. O Young enfatiza bastante isso. Não tem nenhum trecho da oração do Pai Nosso em que Jesus coloca a coisa na primeira pessoa do singular. Não é meu Pai, não é me dá o meu pão de cada dia, não é perdoa as minhas ofensas, não tem primeira pessoa do singular em nenhum momento. Isso não significa dizer que nós não devemos buscar a Deus individualmente, mas significa dizer que a nossa busca por Deus nunca deve desprezar a dimensão comunitária. Talvez naquela época a dimensão individual fosse menos enfatizada, né? Mas certamente na nossa época a dimensão individual é o que está em evidência. Algumas pessoas até mesmo dirão que você não precisa ir para a igreja, contanto que você faça a sua oração e sua meditação espiritual todos os dias sozinho no seu quarto, né? Mas a oração do Pai Nosso, de maneira alguma, é essa licença para um tipo de espiritualidade isolada e autocontemplativa. Ela sempre nos une aos nossos irmãos. Verdade, perfeito. Então nós tanto podemos orar sozinhos, temos os nossos momentos individuais de oração, mas também podemos e também devemos orar em conjunto com os nossos irmãos, né? Muito bom. Agora, olhando especificamente para a continuação, ele vem e traz o santificado seja o teu nome. Essa é uma expressão que, apesar de linda, ela é tão rica, tão cheia de significado, que muitas vezes nós não entendemos o seu significado exatamente, né? Talvez seja mais um daqueles casos que você citou, como o da oração como um todo, de ser tão conhecido que a gente não percebe o que é que realmente ela diz. O que significa pedir que seja santificado o nome de Deus? Espera aí, Deus não já tem um nome santo? Como assim, né? É isso, né? A lógica imediata, quando a gente olha esse termo, diz, mas como é que Deus, que já é perfeitamente santo, poderia ser mais santo, né? Ou quando você ora em inglês, não que a gente ore em inglês, né? Quando a gente lê vai. Agora você vai ter que orar em inglês, viu? Pode orar. O dom de línguas aí, vai. Quando a gente lê a oração em inglês, o termo é blessed, né? Abençoado seja o teu nome. Mas como é que eu vou abençoar a Deus, que é a fonte de toda a bênção? Então eu não posso nem santificar e nem abençoar algo que já é perfeitamente santo e que é perfeitamente bendito. Mas o outro lado da moeda é que o ponto destacado pelo Senhor é que o uso desse termo, ou pelo menos dessas traduções que nós temos, santificar ou abençoar, significa reconhecer a devida preciosidade e assim manifestar uma devida postura de adoração a esse nome. E sempre, na Escritura, nome está diretamente relacionado ao ser, ao caráter e à manifestação da pessoa. Então, quando eu digo santificado seja o teu nome, eu não estou preocupado só com o termo Deus, ou Jesus, ou Jeová. Eu
eu estou envolvido pelo próprio ser de Deus, no desejo de que o ser de Deus seja considerado e exaltado em toda a sua santidade, em toda a sua beleza, em toda a sua majestade e em toda a sua glória. Então esse é um desejo e um movimento em que primeiro eu me deleito em Deus e eu desejo que o próprio Senhor seja reconhecido, exaltado, glorificado e magnificado num movimento inicial em que a oração tem como centro, tem como alvo, tem como foco a glória do próprio Deus e não a minha. Rapaz, você estava falando e eu ia perguntar, né? Então, se é assim que a gente pode traduzir também esse texto, eu ia brincar, né? Eu vou dar uma NTLHizada, né? Uma NTLH aqui. E eu digo, caramba, deixa eu dar uma olhada. Eu nunca tinha reparado como é que a NTLH traduz. E realmente ela traduz como eu ia falar. Quer dizer, então, que a gente pode orar que todos reconheçam que o teu nome é santo? Que é o que a NTLH traduz. É isso aí. Então a NTLH trazendo já o seu comentário bíblico em tradução. Então é basicamente isso que nós poderíamos orar também, né? Que, Senhor, que todos reconheçam que o teu nome é santo, né? É isso aí. Olha aí, tá vendo? A NTLH tem o seu papel, tem a sua utilidade aí. Uma Bíblia de comparação, pelo menos. Muito bom. Muito bom. Então, já entendemos esse aspecto do reconhecimento do nome de Deus como santo. No que diz respeito ao venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o que isso significaria na prática? É curioso, né? A forma como Kevin DeYoung trabalha, eu achei bem legal. Assim, esse livro tem... Dá para ver aqui, né? Ele é um livro curto. Sim. Então, é muito legal, assim, para quem quer fazer seus primeiros mergulhos, para já usar um termo batista aí, né? É bom. Os primeiros mergulhos no tema da oração e assim, explorar um pouco melhor o que significa viver uma vida de oração, ou até mesmo praticar a oração com mais consciência do processo. Mas mesmo sendo capítulos curtos, ele consegue explorar algumas coisas que são curiosas e interessantes para a gente. Então, é bem a característica do Kevin DeYoung, né? Que são esses livros mais curtos, mas com tudo que a gente precisa saber realmente, né? O mais essencial sobre aquele assunto que ele está tratando, né? É isso. Então, mesmo em capítulos curtos, ele consegue fazer uma discussão considerável sobre o reino de Deus. E ele nos ajuda, então, a desenvolver uma visão mais abrangente do que é o reino, para a gente perceber que quando a gente está clamando, né, venha o teu reino, a gente está pedindo por uma manifestação desse domínio de Deus que, e aí ele se preocupa muito em enfatizar isso, não vai ser trazido meramente por meio do esforço humano, o reino vai ser implementado pelo próprio Deus, mas que nós precisamos desejar e devemos clamar ao próprio Deus para que esse domínio seja manifesto em toda a sua clareza e em toda a sua beleza. Assim também como a vontade de Deus. Ele tem um outro livro, né, em que ele fala sobre a vontade de Deus e como às vezes tentar descobrir a vontade de Deus pode nos deixar travados na hora de tomar decisões. E eu lembrei porque ele acaba retomando um pouquinho dessa conversa aqui nesse livro, mas enfatizando esse aspecto em que a vontade revelada de Deus está clara para nós, e quando nós pedimos que venha o reino, ou seja, que o domínio de Deus seja manifesto sobre todas as coisas, e ele coloca a igreja como um posto avançado desse reino no meio do mundo, quando nós pedimos isso, nós estamos desejando que esse reino seja estabelecido e que essa vontade de Deus seja satisfatoriamente, né, com alegria, seja cumprida e realizada entre os homens, assim como ela é no céu. Então é um desejo que não apenas o nome de Deus seja reconhecido em sua santidade, mas que de fato o domínio de Deus seja manifesto em sua inteireza e que nós tenhamos esse prazer e alegria em obedecer à vontade de Deus e assim caminhar segundo aquilo que Deus tem estabelecido e aquilo que Deus tem apresentado na sua palavra. Então, quando você junta esses três pedidos, eles estão todos relacionados a esse mesmo universo em que nós estamos dizendo, Senhor,
que o Senhor permaneça no centro, que a tua glória seja exaltada, que o mundo reconheça, que o teu domínio seja manifesto e percebido, e que as pessoas se dobrem à tua vontade, a começar em nós. Ele avança, então, depois de terminar de enfatizar coisas que são mais diretamente relacionadas à glória de Deus, como você falou, né? Das 6 petições, as 3 iniciais começam com o Senhor, e aí ele começa a fazer petições mais diretamente relacionadas a nós, ainda que a vontade de Deus seja feita, o nome dele seja santificado, também nos beneficia, mas as outras são sim mais diretas sobre nós, e começa com algo muito direto, muito prático, que é o pão nosso de cada dia, o terror de muita dieta de hoje em dia, que o pessoal não deixa, vai comer pão, né? Pão agora virou Satanás, não pode mais comer pão. Mas o que significa? O que significa pedir o pão nosso de cada dia? É só o pão literal? Ou seja, esse pessoal que não come pão não deve mais orar essa parte da oração? O que significa o pão de cada dia? Muito bom. Para chegar nesse segundo bloco de pedidos, então é só importante voltar a entender essa linha, né? Por que eu não chego logo pedindo a Deus sobre o pão? É que se primeiro eu não aprender que o meu deleite está no Senhor, eu corro o risco de que os meus pedidos com relação ao pão ou a outras coisas sobre mim tomem o lugar central na oração. Então a oração deixa de ser o movimento de um filho submisso ao pai e pode se transformar no movimento de um manipulador ou de alguém que quer decretar e determinar alguma coisa para Deus e se coloca numa posição de senhor e não de servo. Pode ser uma manifestação de alguém que está usando Deus como um meio para os seus sonhos e não como um fim, e aí a oração se perdeu completamente. Então essa direção que Jesus aponta é muito importante. Primeiro eu me deleito no Senhor, é sobre o nome dele, é sobre o reino dele, é sobre a vontade dele, e quando o meu coração se deleita no Senhor, ele satisfará os desejos do meu coração, né? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então aí sim, eu chego agora nesse segundo bloco e peço inicialmente pelo pão. E aí, como você colocou, né, ou já trouxe, será que a questão é o carboidrato, né? É o pão que a gente compra na padaria? É o glúten. É o glúten, pois é. Na verdade, pão é um símbolo de alimento. Na verdade, ele pode simbolizar várias coisas, mas talvez o símbolo inicial é de alimento. Mas junto a isso, o pão é, naquele contexto, né, no mundo antigo, possivelmente o alimento mais básico daquela dieta, né? Talvez fosse algo mais parecido com o que a gente tem na nossa cultura, com o arroz com feijão. É verdade. Cafezinho também, né? E aí... então, quando eu peço para Deus o pão de cada dia, eu estou pedindo pela provisão alimentícia, mas isso também pode ser um símbolo para toda a provisão material. Então, isso vai significar não só alimento, mas vai significar roupa, isso vai significar moradia, enfim. A internet, né? Se a internet é algo útil aí para você servir ao Senhor, aprender mais sobre ele, tudo que você precisa aí para viver seria isso. É provisão também, exato. Mas tem essa dimensão em que o pão é o alimento mais básico. Então, não é que eu não possa pedir por uma Ferrari. Você pode orar por uma Ferrari. E Deus pode até dar para você uma Ferrari. Nos seus decretos, Deus sabe o que ele vai conceder. Decretos de Deus, né? Não da pessoa. Porque o povo que pede a Ferrari geralmente é o mesmo que decreta, viu, irmão? É o mesmo que diz, Senhor, decreta a minha Ferrari na minha garagem, na minha mansão. Mas Jesus nos ensina a pedir por aquilo que há de mais essencial e mais básico. Possivelmente,
o ponto aí não é demonizar, né, outros tipos de desejos, mas é realmente reorganizar os nossos desejos, porque por vezes o nosso coração é perdido na nossa estrutura de prioridades e muitas vezes nós achamos que não podemos viver sem o último iPhone, sem o último tênis da moda, sem aquilo que o nosso vizinho tem ou que está hypado nas redes sociais. E aí o nosso coração, em vez de cultivar contentamento com aquilo que Deus tem dado a nós, vive de cobiça e de insatisfação. E então Jesus nos diz, é o pão de cada dia que a gente pede, né? É o simples e é o básico para a gente aprender a desfrutar da alegria, da bondade de Deus nas coisas mais simples da nossa existência. Perfeito. Aí entendemos agora sobre o pão. Nós temos os outros dois pedidos, sendo o outro o que Deus nos perdoe, como nós estamos perdoando aos outros. E essa é uma questão que é muito intrigante, né? A gente muitas vezes pensa, meu Deus, mas eu não quero pedir que Deus perdoe do mesmo jeito que eu perdoo, não. O Senhor perdoa mais do que eu perdoo os outros, né? Mas por que Jesus coloca assim? E ele ainda enfatiza depois, né, no versículo 14, nós vemos ele dizer, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então, o que significa pedir que Deus nos perdoe como nós temos perdoado aos outros? Você colocou o ponto-chave, assim, e o Diane coloca nesses termos mesmo. Quando a gente ora assim, a gente está dizendo para Deus, da forma como eu manifesto perdão para outras pessoas, eu quero que o Senhor manifeste perdão para comigo. E essa é uma oração chocante, né? Como a gente já mencionou, ele vai desenvolver várias coisas aqui, ele no capítulo vai nos ajudar a pensar sobre o que não é o perdão e sobre o que é o perdão. É um capítulo bem interessante sobre até mesmo a esclarecer algumas das compreensões erradas que nós temos sobre a relação entre perdão e consequências das ações e coisas assim, né? Mas o ponto fundamental é o seguinte: aquele que foi alcançado pelo perdão, perdoará também. Claro, nenhum de nós o fará perfeitamente. Nós somos criatura e não criador, e nós somos caídos, né? Estamos num processo de santificação em que estamos sendo transformados à semelhança do Senhor Jesus. Mas uma das manifestações disso é que nós vamos crescendo na manifestação do perdão, assim como o perdão nos foi concedido. Então, o ponto fundamental não é necessariamente dizer que Deus primeiro olha como é que a gente está perdoando para então nos perdoar, né? Como se Deus fosse condicionado por nós e por nossas ações. Mas é que na oração eu estou suplicando o perdão, reconhecendo as minhas ofensas, reconhecendo as minhas dívidas para com Deus, e eu também, à medida em que contemplo o perdão do Senhor, estou praticando esse mesmo perdão com as outras pessoas. Então eu peço a Deus que haja para comigo na medida que eu estou oferecendo o perdão às outras pessoas também. Então eu me vinculo e me constranjo enquanto eu suplico a Deus que a graça e que o perdão dele sejam derramados sobre mim. Então não tem como você fazer essa oração de uma forma fácil, porque inevitavelmente ou você estará mentindo e agindo de uma forma hipócrita, ou você estará fazendo um compromisso que é difícil, mas importante de ser feito. Que o Senhor nos ajude, né? Nós perdoamos com o perdão que Ele mesmo nos dá, né? É isso. Se fosse para criarmos aqui uma espécie de ilustração, a gente poderia dizer, né? A gente oferece água porque antes Deus nos deu água enquanto estávamos sedentos, né? Perfeitamente. Eu acho que é esse o ponto. Algo que precisa ser... está pressuposto aí,
é que nós só podemos perdoar e assim pedir a Deus que nos perdoe como nós estamos perdoando, porque primeiro nós já recebemos esse perdão de Deus em Cristo e agora nós oramos a Deus e falamos com Ele a partir desse perdão que nos foi concedido. Então agora, uma vez que recebemos esse perdão e a graça, então nós podemos oferecer perdão, nós podemos caminhar com as pessoas de uma forma saudável e então esse se tornou um novo padrão para a nossa caminhada. Assim nós oramos a Deus, olha, nos perdoa assim como temos perdoado os nossos devedores. Excelente. E aí ele vai para uma petição final, que é a de não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Só que aí você colocou, né? Essa seria a terceira petição da segunda parte, ou a sexta petição da oração. Mas espera aí, essas duas coisas estão juntas, não são separadas? Não seria uma coisa o pedir para que não caiamos em tentações e a outra o nos livrar do mal? Existem autores que trabalham essas petições como separadas, né, como se fossem coisas diferentes. Mas a maioria dos autores, e o Young segue essa tradição, ele apresenta para a gente essas duas orações como se fossem parte de um mesmo pedido. Então esse é um pedido que ele resume em termos de proteção espiritual. Então, o que eu estou pedindo aqui? Aqui, mais uma vez, ele vai fazer uma discussão, ainda que breve, mas muito interessante, sobre o que é a tentação, e ele vai destacar elementos e até diferenciar a tentação em Cristo e a tentação em nós. Mas basicamente ele está apontando para a gente o fato de que nós estamos em risco, em muitos sentidos, cercados por perigos que envolvem o mundo, a carne e o diabo, e muitas vezes nós não temos a clareza e nem a consciência dos riscos que nos cercam. Mas à medida em que a gente compreende que existe uma realidade espiritual desafiadora à nossa volta, certamente nós deveríamos suplicar a Deus por proteção e por livramento do Senhor. Então, não nos deixes cair em tentação, é um pedido por proteção, e livra-nos do mal. O DeYoung sugere aqui, na verdade ele afirma, né, no livro, ele entende que livra-nos do mal, o termo aí do mal, também pode ser traduzido como do maligno, e ele entende que é uma referência direta a Satanás. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de Satanás, livra-nos do maligno. Então, é o mesmo pedido para que Deus nos proteja e nos guarde no seu amor, para não cairmos e assim não nos afastarmos dele. Então, um resumo disso, e aliás, ele vai desenvolver isso também no livro de uma forma muito legal, falando sobre as tentações que Cristo experimentou e como essas tentações percorrem toda a Escritura. Tentações relacionadas ao prazer, tentações relacionadas ao orgulho e tentações relacionadas ao poder. Na tradução você perde o recurso mnemônico, né? Em inglês provavelmente seria pleasure, pride and power. 3 P's aí para a gente observar, né? E ele desenvolve até mesmo algumas aplicações que são interessantes, né? Qual desses é o nosso ponto fraco, né? Por alguns é o prazer. Então, seduções e coisas assim nos tornam mais, ou encontram em nós uma vulnerabilidade maior. Para outros é o orgulho mesmo, é a vaidade, a ideia de exaltação ou de receber, né, algum tipo de adoração, aplauso. E para outros é o poder. Então, eu colocarei, né, todos os reinos submetidos a ti, se você me adorar. E alguns querem, né, evidência, querem uma posição de prestígio, alguma coisa assim. Mas o foco aí é proteção espiritual. Nós reconhecemos que nós não nos bastamos em termos de manter a nossa própria caminhada com Deus. Nós precisamos ser protegidos da tentação e do maligno, e precisamos ser guardados no amor do Senhor. Perfeito. É como Jesus fala, né? Vigiar e orar para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, justamente, que nós lembremos disso.
E aí, algumas pessoas vão questionar onde é que fica o livrar dos acidentes, né? Que tem gente que usa, que vai tentar estruturar essa oração e dizer, ó, cada um ensina uma coisa, você ora por proteção de acidentes, de roubo, de coisas aqui, né? Livra do mal. Mas isso não é porque agora nós entendemos que está mais ligado ao livrar das tentações que nos levam ao pecado e para longe do Senhor, que a oração deixou de trazer a instrução para que oremos por aquilo que nos protege. O pão nosso, ele também tem esse aspecto, não é isso? É isso mesmo. Então, se você quer usar 3 P's aí também, então o pão nosso de cada dia dá-nos hoje é o P da provisão. E a provisão envolve tanto essa dimensão do alimento, mas também envolve a provisão do cuidado de Deus. Então eu posso pedir para ele nos livrar de males, acidentes e ladrões e coisas assim, com essa dimensão de provisão. Depois eu tenho um pedido por perdão, e então eu tenho um pedido por proteção, que tem um foco principal quando eu olho para as petições, né, relacionadas à tentação e ao maligno, mas que eu também posso, de alguma forma, pedir por uma proteção que envolve a dimensão espiritual, mas que também envolve outras dimensões e desdobramentos, né, dessas dimensões. Perfeito. Agora chegamos no fim da oração, ou melhor, talvez alguns diriam, chegamos antes. Agora nós temos a parte entre colchetes na maioria das Bíblias. Você já começou a responder sobre isso, mas vale a pena a gente enfatizar aqui, porque é algo que traz muita dúvida. Por que que esse final, por que que pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, faz parte de textos entre colchetes na maior parte das nossas Bíblias em português? E o que é que isso significa na prática? Né? Uhum. O Kevin DeYoung também faz o último capítulo do livro só para tratar sobre isso, tentando nos ajudar a perceber como é que a gente lida com esse trecho, já que ele está entre colchetes. Então, o que significa isso? O fato de ele estar em colchetes significa que ele não está em o que muitos chamam aí, né, alguns dos melhores manuscritos, então, do texto em grego. Então, de fato, nos manuscritos mais utilizados, você vai perceber que esse trecho não está presente. Ele não está presente também, e o Kevin DeYoung também nos ajuda a entender isso, ele não está presente também na Vulgata. Aliás, se eu não me engano, os católicos não terminam a oração como nós, né? Eles não usam esse trecho de forma nenhuma. Agora então, não. Legal. Vale a pena depois dar uma conferida, mas se eu não me engano é isso mesmo. Porém, o Kevin DeYoung aponta para a gente que já no Didaquê, um texto do 2º século, você já tem na instrução quanto à oração que esse tipo de doxologia final fosse realizado. Então, embora você não tenha nos principais manuscritos esse tipo, e aliás é importante, né, para o pessoal que está acompanhando aqui, de repente ainda não tem um pouco mais dessa noção, a Bíblia é montada a partir de vários manuscritos que são, né, recolhidos, lidos, traduzidos e testados em termos de sua confiabilidade, comparando uns com os outros. Então, a gente não tem um único documento antigo a partir do qual todas as Bíblias surgiram, né? A gente tem vários manuscritos e, em vez disso ser uma coisa ruim, que algumas pessoas tenderiam a pensar, né, na verdade é uma coisa boa, porque isso demonstra a confiabilidade, a veracidade do texto. Então, o que alguns estudiosos nos ajudam a perceber é que quando você vai para outros textos antigos, pensa aí nos escritos de Platão, você tem muito menos cópias disponíveis do que nós temos do material bíblico, o que torna, então, um material muito mais verificável, muito mais confiável nisso. Né? Sim, então, sim. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, perdão, Allen. Claro, é só um parêntese porque é relevante, como você falou. Eu sei que isso traz dúvida para muitas pessoas. Eu lembro a primeira vez que eu me deparei com essa questão lendo a Bíblia. E nós já tratamos aqui nos podcasts da Vida Nova sobre esse aspecto em alguns episódios sobre manuscritologia
e sobre o texto grego também. Então, se você der uma pesquisada aí nas dezenas de outros episódios que nós já temos no podcast da Vida Nova, na sua plataforma preferida. Inclusive, fica aqui o parênteses, se inscreva, deixe seu like, comentário, compartilhe com outras pessoas, mas dê uma olhada, você vai ver podcast falando mais especificamente sobre a formação do cânon bíblico, sobre manuscritologia, sobre o texto grego. Tudo isso vai ajudar você a entender mais profundamente o que nós estamos falando aqui de relance. Mas agora sim, Alan, voltando aqui. Então, nesses manuscritos, os principais utilizados, ou que se chamam de melhores manuscritos, você não vai ter esse trecho. Mas como existem alguns manuscritos, decidiu-se deixar o trecho entre colchetes. E aí o ponto dele é, o que a gente faz com isso? Então a gente não usa essa parte final da oração, ou deve usar? Então, pelo menos 2 aspectos são importantes aqui. Um deles existe um lastro histórico, então quando você olha para o Didaquê, ou quando você olha para alguns dos textos antigos, você vai perceber autores antigos na história da igreja utilizando esse tipo de doxologia, de encerramento de adoração, de louvor a Deus, no fim do Pai Nosso. E acho que é um caminho ainda mais interessante que o Kevin DeYoung faz, é de apresentar que esse final é completamente coerente com o todo da Escritura, e especialmente coerente quando você olha para a oração de Davi, lá em 1 Crônicas 29, se eu não estou enganado. Então, você vai perceber que, embora não seja exatamente nesses termos, mas você tem todos esses elementos da exaltação do Senhor já apresentados na Escritura, e então fechando muito bem uma oração que começa com Deus e termina com Deus, voltando os nossos olhos para aquilo que é central e movendo-nos, então, na direção do Senhor. Olha só que coisa, né? Então, não é somente mais um pedido aleatório, é um pedido que tem tudo a ver com essa estrutura didática espiritual para o nosso crescimento, onde nós começamos com o Senhor, pedimos por causa do Senhor e terminamos de novo, reconhecendo que é para o Senhor mesmo, né? Muito bom. Agora, uma coisa também que me chamou a atenção no livro é uma frasezinha que está logo aqui atrás, que eu acho que ela é pertinente para a gente falar. Tem assim: não é possível ser cristão e não orar. Não é possível ser cristão e não orar. E aí eu pergunto para você, Alan, mas e aquela grande quantidade de pessoas, até mesmo membros em igrejas, que não têm uma vida de oração? Que o máximo que oro é aquela oração no início do dia, assim, Senhor, abençoa meu dia, e no final da noite, Senhor, obrigado por isso, ou então me livra do mal, é isso. Uhum. O que é que nós podemos falar sobre essa afirmação? Bom, essa é uma afirmação forte, né? Mas ela é forte porque ela revela tanto uma necessidade quanto uma realidade fundamental da vida com Deus. Então, é verdade, é possível haver cristãos que ainda não estão vivendo de uma forma completamente coerente com aquilo que são. É possível você ter membros de uma família que, por vezes, reneguem o seu espaço na família, né? Não queiram reconhecer que são filhos de fulano, ou não queiram proximidade com o seu pai. E cristãos em crise poderão, ou cristãos apáticos poderão experimentar desafios nesse sentido. Mas qual é o padrão de Deus e qual é a realidade descrita do povo de Deus ao longo de toda a Escritura? Os filhos do Senhor se relacionam com seu Pai. E assim a oração, ela é uma necessidade da nossa alma, né? Nós precisamos de Deus, e assim como nós lemos a Escritura e recebemos o Senhor, na oração nós falamos ao Pai e assim nos relacionamos com Ele. A oração é uma manifestação da nossa dependência de Deus. Então, como eu já mencionei, né, o orgulhoso não ora porque ele não quer se submeter, ele não quer pedir, ele não quer depender. Mas a oração,
é o reconhecimento de que nós somos criaturas, nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos pequenos. Orar significa que eu não me basto. Então, aquele que de fato nasceu de novo e que foi alcançado pela graça de Cristo, ele tem uma necessidade de relacionamento com o seu Pai e ele depende do seu Pai. Por isso, nesse sentido, não é possível você ser cristão e não orar. É uma contradição de termos. Então, o cristão que não ora, ou ele só é cristão no nome, ou ele é um cristão que está fora de uma vida saudável com Deus. Se você então pegar a fórmula matemática, é essa. Não é possível ser cristão e não orar. Quando você coloca em nuances, aí você vai ter. Então, mas alguém se diz cristão e não ora. Então, quais são as opções? Ou essa pessoa realmente não é cristã, ou 2, essa pessoa é cristã, mas está com algum desvio e algum problema na sua caminhada com Deus, que precisa ser tratado para ele voltar a viver a normalidade da vida com o Senhor, que é de um cristão que ora. Perfeito. Eu vejo que isso também pode ter muito a ver até com a imaturidade, né? Aquela questão do estar começando a vida, e tem gente que está começando a vida cristã há 30 anos, né? Isso é uma tristeza, mas em vez de crescer, continua ali engateando na fé, em vez de conversar com o Senhor na oração, continua balbuciando, não sabendo ter uma vida de oração. E aí eu acho que a pergunta final para a gente terminar a nossa conversa, que é muito do que o Young busca fazer aqui no livro. Como vencer essas dificuldades para orar e criar uma vida de oração? Qual é o caminho mais adequado para conseguirmos fazer isso para essas pessoas que estão aí tendo dificuldade de criar a vida de oração? Qual conselho nós podemos dar? É interessante como ele faz isso no livro, né? Então, esse não é um livro no sentido de que você vai sair daqui com uma lista exata do que fazer. Mas esse é um livro que te dá muita clareza para você compreender o que você está fazendo e como você pode fazer isso em termos, né, do significado das suas palavras e dos movimentos que você faz. Mas uma das coisas que ele faz muito bem, assim, e que eu acho que é uma primeira resposta para essa pergunta, ele nos lembra diante de quem nós estamos. Então, muitas das vezes, talvez nosso problema com a oração seja o fato de que a gente está pensando muito mais na tarefa do que na pessoa. Então, se eu não me engano, ele até coloca isso no livro, né? Mas nós queremos estar na presença de pessoas que nós amamos. Nós queremos conversar com as pessoas que nós amamos. Então, lembrar que oração não é só um conjunto de frases que precisa ser dita para obter benefício espiritual, mas oração é caminhar com Deus. Esse pode ser um primeiro movimento muito importante para a gente resgatar essa vida de oração. Agora, sim, se a gente está falando de um hábito que precisa ser cultivado, então é importante haver intencionalidade no processo. Por isso, se eu nunca reservo nenhum tempo, não adianta eu ficar esperando magicamente a minha vida de oração fluir, né? Aliás, eu diria que na caminhada das coisas mais importantes da vida, e especialmente aquelas que apontam para a eternidade, nada flui pura e simplesmente. Tudo é cultivado. É claro, né? O novo nascimento é Deus quem produz. Mas a partir daí, ele nos chama a nos exercitar na piedade. Então, quando você olha para exemplos como de Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Você vai olhar os exemplos nos Salmos, você vai olhar os exemplos na vida do Senhor Jesus. Então você tem uma dedicação intencional. E aí entra essa questão que a gente começou a falar dela lá no início da conversa, né? Como nós nos tornamos escravos da espontaneidade, a gente fica esperando o clima aparecer, o momento surgir, e então a nossa vida de oração é muito oscilante.
Então, como é que eu posso crescer nisso? Bom, começa pequeno. Um livrinho pequeno é um material que vai te ajudar a trazer luz para você entender melhor o que você está fazendo. Começa com pouco tempo. Eu sugiro uma estrutura 5-5-5. O que é isso? 5 minutos de leitura bíblica, 5 minutos de meditação sobre um dos versículos ou sobre algo que o texto falou para você e 5 minutos de oração. Então, sei lá, está reclamando que eu não tenho tempo para nada, minha vida é muito corrida. Eu te garanto que 15 minutos você tem no seu dia, porque você passa mais do que isso no seu celular. É só olhar lá, né? Aquele negócio do tempo, né? Quanto tempo você passou só no Instagram, veja aí. Exato. Então começa com 15 minutos, 5 minutinhos de oração todos os dias. Você pode usar essa estrutura do Pai Nosso. Ela já é uma estrutura boa e fundamental para essa caminhada com Deus. Você pode usar a estrutura que foi mencionada aqui no início também, né? De adorar, agradecer, pedir e confessar. Enfim, estruturas assim nos ajudam a ter uma lógica daquilo que a gente vai seguir, né? Mas você pode começar com 5 minutinhos, e aí é aquele meme, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Então é melhor você orar 5 minutinhos todos os dias durante um mês do que você fazer uma oração de 1 hora no dia 1º do mês e só voltar a orar lá no dia 27, né? Então, começa pequeno e vai ampliando, ajustando. É o povo que começa com tudo no dia 1º de janeiro e já para no dia 2, só volta no 1º de janeiro do ano que vem. É isso aí, isso aí. Mas eu diria isso. Muito então, bom. Intencionalidade, separar tempo e... eu diria que separar tempo e lugar para você ter uma rotina definida. Perfeito. Muito bom, meu irmão. Que conversa boa. É sempre uma alegria conversar aqui com você, ainda mais sobre esses assuntos que a gente tem tido a oportunidade de falar, né? Muito legal. Então, cara, que Deus te abençoe, continue te usando aí, desenvolvendo cada vez mais a sua vida de oração também, usando você para desenvolver a vida de oração de outras pessoas, na sua família, na sua igreja, onde você estiver, que Deus esteja sempre nesse relacionamento com você, né? E cada dia mais você experimente do amor dele. Amém, amém. Eu acho que algo legal também que ele trabalha aqui e com o qual eu me identifiquei bastante é que às vezes a gente olha para os nossos pastores e tende a pensar assim, nossa, orar para esses caras deve ser um negócio muito fácil e muito fluido. E não é, oração é luta para todo mundo, né? Especialmente hoje que a gente está lutando com muita distração, muitas vezes a gente perde o foco no meio da oração, muitas vezes a gente, enfim, se perde. É uma luta para mim, tanto quanto para qualquer pessoa que pode estar assistindo esse podcast. Então, não desista dessa luta, nós estamos todos lutando e Deus vai dando graça, Ele é glorificado enquanto nós o buscamos como nosso Pai. Obrigado pelo tempo aí com você. Perfeito. Foi muito bom, meu irmão. É isso aí, você ouviu. Você quer orar? Comece orando pedindo mais amor, constância para orar e ore. Ore que o Senhor vai capacitando você a orar cada vez mais. Fale com o Senhor, abra seu coração e ao mesmo tempo você conhecer a estrutura da oração que o nosso Senhor Jesus ensinou vai te ajudar a aprofundar mais sua vida de oração, a ter uma vida de oração mais plena. Esse livrinho aqui vai te ajudar com isso, a entender melhor essa estrutura e saber como aplicá-la na sua vida. Se você gostou dessa conversa, deixa aí seu like, seu comentário, se inscreva na sua principal plataforma de podcast para não perder nenhum dos episódios que vem pela frente. Também dê uma olhada nas dezenas que nós já temos gravados, né? E nós já estamos chegando inclusive no 100º episódio. Então acompanha, tem muita coisa boa. E fica de olho para não perder realmente nada, compartilhando também com outras pessoas. É isso aí, até a próxima. Deus abençoe. Valeu!